Questão, vê se está ouvindo. Alô? 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 Senhoras e senhores, boa tarde. O Sebrae tem a honra de recebê-los aqui nesta tarde para as palestras Sebrae Tour, Roteiros que Fazem a Diferença. Teremos, neste momento, a apresentação dos seguintes projetos e roteiros: Sergipe, Viva essa experiência, Rotas temáticas e atividades criativas na Serra do Cipó, Rota das Emoções, Aventure-se nesse Paraíso, Estrada Real, Brasil Central, Desenvolvimento Integrado do Turismo no Centro-Oeste. Todos esses projetos e roteiros foram e estão sendo apoiados pelo Sebrae, o que indica que os pequenos negócios ali existentes já se desenvolveram para atender melhor os turistas. Destaco que ao final das explanações, teremos 10 minutos para que possamos dirimir eventuais dúvidas que surgirem ao longo da explanação. Assim, para darmos início às atividades, convidamos o senhor Alan Alberto Santos de Oliveira, que falará sobre Sergipe Vive essa experiência. Convidamos a senhora Nayara Bernardes, que falará da rotas temáticas e atividades criativas na Serra do Cipó. Convidamos também Flávia Nadler Fonseca Marinho, que apresentará a Rota das Emoções, Aventure-se nesse Paraíso. Convidamos Denise Paula Nocolini para apresentar o Estrada Real. E para compor o restante do painel, convidamos Isabela Carvalho Fernandes, que nos apresentará o projeto Brasil Central, Desenvolvimento Integrado do Turismo no Centro-Oeste. Agora convidamos o senhor Alan para realizar a apresentação Sergipe Vive essa experiência. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os expositores. O case dessa apresentação é Sergipe Vive essa experiência. E vocês vão descobrir por que Sergipe é um roteiro diferenciado.
Sergipe, só para contextualizar geograficamente, Sergipe é o menor estado da federação. Ele fica entre a Bahia e Alagoas, né? Dos 320 quilômetros de Salvador, rodovia, aproximadamente 300 quilômetros de Alagoas. Então, conhecer Sergipe pode ser compartilhado juntamente com esses dois roteiros, tá? Sergipe é considerado o menor custo-benefício, o melhor custo-benefício para quem quer fazer roteiro, fazer turismo no Nordeste, tá? Então, só essa questão, no atual momento de crise, é um grande diferencial. Em Sergipe, a gente encontra vários tipos de turismo. Turismo sol e praia, que é o tradicional do Nordeste. O turismo de experiência, o turismo histórico, com nossas cidades históricas. O turismo de esporte, turismo cultural, o ecoturismo e a nossa gastronomia rica, né, que tem como carro forte o prato típico, o caranguejo e os frutos do mar, da nossa região. Vamos começar pela capital Aracaju, destino indutor da região. Aracaju, que é eleita a capital da qualidade de vida do Nordeste, tá? É a primeira cidade planejada do Brasil, tá? Então, só o fato de ser a melhor qualidade de vida do Nordeste já é um grande argumento de venda na hora de propor Aracaju. É uma cidade em forma de tabuleiro de xadrez. Então, tem uma mobilidade urbana muito boa. É uma cidade que possui um projeto cicloviário eleito pelo Salão aqui Duas Rodas em São Paulo como um dos melhores projetos cicloviários do Brasil. São mais de 100 quilômetros de ciclovia, tá? E a gente tem em Aracaju um projeto chamado Caju Bike, que nos principais pontos turísticos da cidade de Aracaju, em especial na Orla de Atalaia, você circula pagando R$10 e conhece os principais pontos, os principais atrativos turísticos da capital Aracaju pedalando, tá? Museu da Gente Sergipana. Ele é um museu de destaque no Nordeste no item interatividade. O nosso stand hoje, o tema é Museu da Gente Sergipana. No Museu da Gente Sergipana você encontra nossa cultura, nossa música, nossa fauna, nossa flora apresentada de forma interativa. O curador do Museu da Gente Sergipana é Marcelo Dantas, o mesmo curador e pensador do Museu da Língua Portuguesa aqui em São Paulo. Ele é considerado como um dos 7 mais importantes museus interativos da América Latina, tá? Quem visitar o estande de Sergipe tem a oportunidade de conhecer o espelho interativo, que você interage com a cultura sergipana através desse espelho. É muito interessante. Eu trago aqui só um cenário desse museu, que é bem legal, que é um espaço parecendo uma bodega, uma venda típica nordestina, e quando você se aproxima surge um holograma, e esse ator, chamado Pierre Feitosa, ele se apresenta como José Vende, o dono da bodega, e ele começa a conversar com os visitantes, e é muito legal que a gente vê os visitantes conversando com ele. Ele apresenta comida, ele tenta fechar um negócio, é bem interessante. Então, vale a pena conhecer o Museu da Gente Sergipana em Aracaju. E um detalhe, entrada gratuita, tá? Como eu falei, Sergipe, Aracaju é o melhor custo para fazer turismo no Nordeste. A Orla de Atalaia, tá? Eleita por muitos visitantes como uma das orlas mais bonitas do Brasil. É considerado o maior espaço de entretenimento a céu aberto do Brasil. São mais de 8 quilômetros de orla, com bares, restaurantes, pistas de motocross, quadras oficiais, tá? Projeto Tamar, é muito interessante, muito rico conhecer a Orla de Atalaia. Aí um cenário da nossa orla, a região dos lagos, a paisagem do pôr do sol da nossa cidade. E a Orla de Atalaia é onde se concentra a maior parte dos hotéis da nossa capital. 90% dos hotéis ficam na Orla de Atalaia. E qual é o diferencial também da nossa rede hoteleira? É uma rede hoteleira nova, são equipamentos novos, tá? Próximo aos principais pontos turísticos da cidade. Hoje a gente tem cerca de 12 mil leitos no estado todo de Sergipe, na capital aproximadamente 9 mil leitos. Acelerar um pouquinho, né, porque são 10 minutos apenas. Passarela do Caranguejo. No final da Orla de Atalaia, tem uma passarela toda destinada ao nosso garoto propaganda, que é o caranguejo, né? Como eu falei, a nossa gastronomia rica em frutos do mar tem no caranguejo o seu garoto propaganda e
principal instrumento de entretenimento, digamos assim, da noite sergipana. Tanto que há até um festival dedicado ao caranguejo, que foi agora no mês de agosto. Passeirada do Caranguejo, infraestrutura bem equipada, bares modernos, temáticos, gastronomia nacional e internacional, tudo no espaço à beira-mar. Orla Pôr do Sol. Esse é um dos grandes roteiros hoje da capital Aracaju. É uma orla que fica à beira do rio Vaza-Barris, Sergipe, Aracaju em especial. Ele tem muitos rios que cortam a cidade, né? Então é uma cidade que tem mar e que tem rio. E a Orla Pôr do Sol ela proporciona um passeio por duas ilhotas, dois bancos de areia que surgem à maré baixa, chamada Croa do Goré e Ilha dos Namorados, com equipamento moderno, catamarã moderno, com equipe preparada, com infraestrutura, com bar a bordo. E essa ilha flutuante que vocês estão vendo à esquerda, quando a maré baixa, você tem ali um espaço maravilhoso para fazer turismo, tá? Trilhas, aula de stand-up, o bar flutuante que proporciona, né, a bebida, a comida, facilidade para o turista. Litoral Sul, a gente tem um destaque Praia da Caueira e Praia do Saco. Dunas, ilhas, escunas, é um lugar muito, muito belo. A Praia do Saco, que já foi eleita como uma das 100 praias mais bonitas do Brasil, tá? Do mundo, desculpe, pela revista Grand Voyage. São águas claras, águas mornas, um lindo lugar. Muito próximo, vizinho a Mangue Seco. Mangue Seco que é da geografia baiana, mas que vende por Sergipe. Mangue Seco foi imortalizado por Jorge Amado pela novela Tieta, vocês devem lembrar. Então Mangue Seco fica a 70 quilômetros de Aracaju. Pega uma van, vai para Mangue Seco, pega uma escuna, atravessa o rio e chega a Mangue Seco. Então você conhecer Mangue Seco é mais próximo por Aracaju do que por Salvador, que é mais de 200 quilômetros. Tá? Em Mangue Seco você tem toda aquela, como eu falei, a história de Tieta, né, que Jorge Amado escreveu. E Jorge Amado que morou em Sergipe, no município de Estância, vizinho a Mangue Seco, na Praia do Saco. Então a gente acha que Tieta é sergipana. Por isso que a gente vende Tieta, né? Tem que trazer um pouquinho para nosso lado, né? Litoral Norte, destaque para Pirambu e a Foz do Rio São Francisco, né? A Foz do Rio São Francisco, que como vocês estão vendo na novela Velho Chico, boa parte das locações são gravadas em Sergipe. E essa semana especial, esse farol aí, chama Farol do Cabeço, passou várias vezes na cena da novela, né? O coronel lá procurando o filho foi procurar nessa região. É uma região muito bonita. Eu acho que é um passeio singular conhecer o Rio São Francisco nas imediações de Sergipe, do estado de Sergipe. Canindé do São Francisco, né? Foi muita imprensa agora, né, pela questão do ator, né, mas foi uma fatalidade, foi totalmente fora dos pontos de circuito turístico. A gente está com um representante do trade turístico aqui, Aragão, que é a pessoa que representa a região e todo o entretenimento local, né? Então, lá em Canindé você tem a Rota do Cangaço, você vai fazer a trilha e vai ter uma apresentação cultural onde Lampião foi morto, lá na Rota do Cangaço. Você tem a Fazenda Mundo Novo, Museu Arqueológico de Xingó, onde tem figuras rupestres, tem a história dos povos ancestrais que viveram nessa região, e você tem o Vales dos Mestres. Na Fazenda Mundo Novo, vocês devem lembrar que foi gravada aquela novela, a minissérie Amores Roubados, tá? Essa região já foi muito explorada para minisséries, para filmes. Cânion de Xingó, o ponto alto, pessoal, dessa região, é o 5º maior cânion navegável do mundo. A gente tem cânions navegáveis no Brasil, está em Sergipe, entre Sergipe e Alagoas. Então você tem a oportunidade de fazer um passeio de 3 horas de duração, parar numa área para banho segura, estruturada, tá? Totalmente segura para o seu visitante. Essa região de Xingó fica a cerca de 200 quilômetros de Aracaju, tá? Então você pode curtir 4, 5 noites em Aracaju e passar 2 dias no Cânion de Xingó, tá? E conhecer todas essas atrações, toda essa beleza. Então, como a gente falou, os cenários que já foram utilizados na novela Cordel Encantado, Velho Chico e Amores Roubados, tá? Então, realmente, é uma experiência diferenciada conhecer os cânions de Xingó. É isso que hoje o turista quer, ver experiências. Vir por roteiros novos, roteiros baratos e roteiros que marcam. Faltam 5 minutos. Então, vamos acelerar.
Cidades históricas, a gente tem 2 cidades históricas em destaque lá. Laranjeiras, a que aparece à esquerda, que é onde se concentra a maior quantidade de grupos folclóricos em atividade do Brasil. E a gente tem Laranjeiras, essa aqui está com a imagem aí à noite, que é a Praça São Francisco, a praça tombada pelo patrimônio histórico. São Cristóvão, que é a 4ª cidade mais antiga do Brasil, com um acervo cultural muito grande. Cidade essa que Manduce, a missionária baiana, que todos conhecem, estudou. Ela fez o seu noviciado na cidade de São Cristóvão. Festejos juninos, gente. 30 dias de festa em Sergipe. A gente comemora os 3 santos dos ciclos juninos. É festa nos 75 municípios, todos os dias. Então, vão lá em São João também, que vale a pena, tá? Tem São João ali no Maranhão também, mas vão conhecer Sergipe. É um São João singular. Muito bom mesmo. A gente tem o forró caju, que é no mercado, um forró mais robusto, com artistas nacionais, né? E a gente tem um forró na Orla de Atalaia, vocacionado totalmente para o turista, o Arraiá do Povo, tranquilo, cidade cenográfica, fantástico, tá? Perto dos hotéis, perto da Passarela do Caranguejo. Pronto. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais de Sergipe, acessem esses roteiros do Descubra Sergipe, que aqui vocês vão ter informações, fotos, um olhar diferente de Sergipe, tá? Sergipe, que é um estado pequeno no tamanho, mas é grande no coração para receber o visitante. Eu falo até de mim, que fui em Sergipe para passar um ano, estou há 36. Que eu não nasci em Sergipe, mas sou sergipano hoje de fato e de coração, tá? Então é isso, gente. A gente agradece e está aberto a perguntas no final. Eu tenho 2 sacolinhas com delícias de Sergipe, com material promocional, que eu queria fazer uma brincadeira no final. Mas o endereço, tá. Fechei, ou ele fechou, ou ele, porque ela queria ver só o endereço do Descubra Sergipe. É Descubra Sergipe, Instagram, Facebook e site. Tá bom? Obrigado, gente. Agradecemos a explanação do senhor Alan. E agora damos início à apresentação Rota Temáticas e Atividades Criativas na Serra do Cipó. Convidamos a gestora do Sebrae Minas Gerais, Nayara Bernardes, para fazer essa explanação. Obrigada, Geraldo. Boa tarde. É uma satisfação enorme estar aqui hoje para fazer essa apresentação na AMAV de um produto que nós desenvolvemos recentemente na Serra do Cipó, das rotas temáticas. Eu vou falar rapidamente para vocês do projeto e depois eu entro nas rotas em si. Não sei se todos receberam o guia que eu distribuí aqui com todas as rotas, as atividades que já estão agrupadas e com valores, né, com visitação. Tá. Essas rotas temáticas é uma ação que é fruto do projeto de reposicionamento de mercado e reforço da competitividade na Serra do Cipó, em Minas Gerais. A gente começou esse trabalho em 2012 e acho que aqui, até durante as apresentações foi falado da questão do posicionamento de destino, que é algo que a gente tem ainda que trabalhar muito no Brasil. Então, nós começamos já em 2012, lá na Serra do Cipó, em Minas Gerais. Só voltando aqui, todas essas fotos aqui da apresentação, elas são lá da Serra do Cipó, tá? É um lugar belíssimo. Então, a Serra do Cipó localiza-se a 90 quilômetros de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Fica a 50 quilômetros do aeroporto de Confins, então a acessibilidade... Está ouvindo, não? Melhorou? A acessibilidade... Melhorou. A acessibilidade é muito fácil, né, tanto por via aérea quanto terrestre, o rodoviário. Na Serra do Cipó nós temos um parque nacional, que é o Parque Nacional da Serra do Cipó, que tem belíssimas paisagens, produtos muito interessantes, e isso caracteriza o destino Serra do Cipó como um destino de natureza, que foi no início desse trabalho de posicionamento que nós identificamos todo mundo, né, que é o público maior frequente, o público que mais frequenta a Serra do Cipó,
é um público de Belo Horizonte, da região metropolitana de Belo Horizonte, Sete Lagoas, que está próximo, que é muito um destino de final de semana. Então, ao longo desse processo, nós identificamos que a gente poderia trabalhar neste reposicionamento com outro tipo de atividade para um público que também vai lá na Serra do Cipó, que é um público de contemplação. Então, lá na Serra, nós temos, contando na Serra do Cipó, o distrito, e assim como a Lapinha da Serra, nós temos 102 pousadas. Então, tem uma estrutura suficiente para atender tanto o fluxo que existe local, quanto para ampliar esse fluxo de visitantes. Só que o que identificamos era que os turistas que vão lá para contemplação, eles ficam muito mais dentro das pousadas do que tendo essa interação mesmo com a natureza, que é a característica local. Então, para que a gente conseguisse integrar outros elos da cadeia produtiva do turismo, do local, a essas atividades, ao turismo, porque essa região, 99% das pessoas que ali estão, das atividades, estão relacionadas ao turismo. Então, isso foi uma forma de integração também de outros elos que estavam ligados indiretamente. Então, alguns aqui não faziam parte, as rotas temáticas em si não faziam parte do fluxo natural de quem está indo para a Serra do Cipó, que vai mais como uma atividade de interação, né? Prática de esportes, de aventura, de natureza. Então, essas rotas temáticas, que é Tecendo Sonhos, Resgatando Histórias, elas iniciaram a partir de uma metodologia que a Miriam acabou de falar aqui, de Mariana, que até a empresa dela ajudou a construir, que chama Produção Associada ao Turismo. A princípio foram identificados 100 empreendimentos, entre empreendimentos e empreendedores, que se encaixariam no perfil para a gente trabalhar com essas atividades. E aí, ao longo do processo, que é feita uma investigação, quem é que tem possibilidade, né, de trabalhar, de apresentar algo para o mercado. E aí, dos 100, a gente ficou ao final dentro das rotas com 30 empreendimentos. Então, é bem criterioso. Em julho deste ano, nós apresentamos esses roteiros para os receptivos de Belo Horizonte, na sede do Sebrae Minas, lá em BH. E aí eles fizeram uma feira apresentando os produtos da Serra do Cipó, assim como as rotas. E foi com a presença, e nesse caso em Belo Horizonte, nós tivemos a presença de todos os empreendedores que estão aqui nesses roteiros. E aí eu vou entrar nas rotas em si. No livro aqui, quem não tiver recebido o livro, por favor, também me deixe o cartão que eu encaminho por meio digital, por e-mail, porque não tem, pelo tempo a gente não consegue, eu não consigo entrar em todas as rotas. A gente tem em média de 4 a 5 atividades em cada uma, são 8 rotas no total. E aí a primeira rota que a gente tem é a rota da produção à mesa, né, a Serra do Cipó. Ainda tem muita produção agropecuária de pequenos produtores rurais. Então, a proposta aqui com esse roteiro é vivenciar, né, vivenciar toda a produção rural, desde a ordenha do leite até a fabricação do queijo, como que isso é comercializado. E assim nós temos, para falar de tudo que tem em Minas, né, doce, leite, e ali está concentrado. Na Serra do Cipó também a gente tem esses produtos. Então, nós desenvolvemos essa rota da produção à mesa. E aí eu vou destacar, dentro da rota, um produto que é super interessante, que é um sítio que esse sim, ele não fazia parte, né, antes das rotas desse trabalho, não fazia parte das atividades turísticas diretamente, que é o sítio... Deixa eu pegar minha colinha. Café Rural na Fazenda Bom Retiro. Então, essa Fazenda Bom Retiro é super interessante, está dentro do contexto da Serra do Cipó, que é um parque nacional, né, trabalha com orgânico, com algo natural. Então, eles têm lá todo um sistema de sustentabilidade da fazenda, tudo que é comercializado, é produzido ali, eles têm um sistema de reaproveitamento
do material é super interessante. Então, eles oferecem um café da tarde com todos os produtos que são produzidos lá. Então, além de degustação, a gente toma conhecimento de como que funciona uma propriedade autossustentável que não precisa de gerar lixo, que ela reaproveita e faz todo esse reaproveitamento. Rota do Cerrado e campos rupestres, né? A Serra do Cipó, além de fazer parte da Rota da Estrada Real, né, em Minas Gerais, ele também está na cadeia do Espinhaço, e a cadeia do Espinhaço, e a cadeia do Espinhaço tem o título de reserva da biosfera, né? Então tem uma rica e vasta campos rupestres, flora e fauna endêmico. Meu tempo aqui finalizou. E nós temos alguns produtos dessa rota, que é a interpretação. São atividades de interpretação e vivências com produtos dos campos rupestres. E aí tem uma oficina, rapidamente, que é uma oficina de velas que são produzidas. Velas é uma experiência, você enquanto turista, você produz a vela e aprende como é que são os frutos, né, são as velas no formato dos frutos do cerrado. E aí você participa, leva para casa e ainda aprende um pouco da história do cerrado e dos campos rupestres. A Rota dos Tropeiros, que também propõe um resgate da história e influência dos tropeiros nessa região. Então tem um produto específico que é a Casa da Viola, que uma vez por mês tem uma apresentação de música dos tropeiros de viola à noite, que reúne na pousada com comida no fogão a lenha. Então isso é bem interessante. O último mês tinha mais de 200 pessoas reunidas só para conhecer esse produto, que é um sucesso também. A Rota das Tradições, que também é um resgate das tradições locais. Um dos produtos dentro dessa rota é uma oficina de tecelagem, que a tecelagem era antes da fabricação das fábricas automatizadas. Elas trabalhavam todos os utensílios de cozinha, de vestuário, eram feitas com a tecelagem. E aí a gente fez um resgate, que a oficina, você aprende como que que faz essa tecelagem, produz o seu ou vestuário ou pano de prato, e aí depois leva para casa. E ainda essa oficina ela está dentro da associação comunitária da Serra do Cipó. Então todo o recurso é redestinado para a própria comunidade dentro da Serra do Cipó, né, que a associação comunitária tem diversas ações de desenvolvimento local também. A Rota da Aventura. A aventura já é algo característico da Serra do Cipó, aventura e natureza. Só que nessa rota aqui, nós buscamos também colocar alguma experiência. Então, tem uma travessia, que é a travessia no alto da serra, que ela, já estou terminando, é uma travessia que ao longo do caminho tem um ponto específico onde tem uma roda de viola também, contando os causos da Serra do Cipó, de Minas Gerais. Então, colocamos algo diferente para uma rota que já era característico do local. E tem a Rota dos Sabores, né? Minas Gerais é indiscutivelmente reconhecido como destino gastronômico. Então, a gente também não poderia deixar de fora a Rota dos Sabores. Dentro dessa rota tem uma oficina de pizza, que é feita numa pizzaria lá na Serra do Cipó, com os frutos e os ingredientes do cerrado. Então, vocês participam, fazem a pizza, degustam e aprendem um pouco quais são os ingredientes específicos do cerrado. A Rota do Bem-Estar, que é justamente como é um destino de caminhada, de travessia,
nada melhor do que, após longas caminhadas, a possibilidade de trabalhar, a possibilidade de receber um tratamento de massagem, terapêutico. Então, isso é possível tanto no spa, no local, quanto nas pousadas ou em meio ao meio ambiente. A rota rupestre, que essa é a última, são 8 rotas. Na região também da Serra do Cipó, que temos Lagoa Santa, onde nessa região foi encontrado o Fosso da Luzia, que eu acho que todos sabem que é o fosso mais antigo das Américas. Então, nós temos muitas inscrições rupestres, né, uma região muito rica, né, de arqueoturismo. E aí nós temos também uma oficina, que é uma oficina que trabalha com as características. Você produz ou mandalas ou roupas, lembrando e aprendendo sobre o arqueoturismo, e depois leva para casa, como lembrança. É isso, obrigada. Aqui tem meu contato. Quem não tiver recebido, aqui tem detalhado os roteiros, todos aqui quem não tiver recebido esse guiazinho, deixa eu ver. Quem não tiver recebido, por favor, me encaminhe um e-mail que eu envio, porque aqui tem mais detalhado. O nosso tempo aqui não é muito longo para tudo, mas estou à disposição de vocês e obrigada. Espero vê-los na Serra do Cipó e nas rotas temáticas e criativas. Obrigada. Obrigada, Nayara, pela apresentação. Convidamos agora a Flávia Nadler, gestora do Sebrae Maranhão, para apresentar a rota das emoções. Aventure-se nesse paraíso, né? Boa noite, né? Estou com um desafio agora, que é fazê-los viajar por 3 estados em 10 minutos. Mas a gente vai fazer esse milagre. Eu começo me apresentando. Nós vamos falar agora da Rota das Emoções, né? Jeri, Delta, Lençóis. Eu começo me apresentando. Eu sou Flávia, sou sebraiana há 6 anos, né? Analista do Sebrae Maranhão, apaixonada por viagens e música, e esse é o quintal da minha casa. Feio, né? São os Lençóis Maranhenses. Eu trabalho no escritório de Barreirinhas e eu sou uma das gestoras do projeto Cadeia de Valor na Rota das Emoções. Projeto esse que roda nos estados do Maranhão, Piauí e Ceará. Agora vai demorar um pouquinho para carregar, porque tem um vídeo. Um vídeo bem curto. Isso. Esse é um resumo rápido das muitas emoções que esse roteiro integrado proporciona. E agora a gente vai percorrer pelo mapa do Brasil, conhecendo os portões de entrada da rota. Os principais portões de entrada da rota, eu vou falando enquanto vai carregar. Pronto. São Luís. Você pode adentrar a rota por São Luís, né, que é a capital do Maranhão, ou por Fortaleza, e também por Teresina. E agora, mais recente, a gente tem uma 4ª alternativa, que é Parnaíba, que está com alguns voos da Azul, direto de Recife, né, uma vez por semana. Esse é o nosso mapa, que mostra os 16 municípios que compõem todo o roteiro. E aí a gente dá ênfase para os nossos 3 âncoras, né, 3 destinos âncoras, que são o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, cuja porta de entrada é Barreirinhas, o Delta do Parnaíba, né, onde a porta de entrada é a cidade de Parnaíba, no Piauí, e o Parque Nacional de Jericoacoara, cujo portal de entrada é a cidade de Jijoca de Jericoacoara. Todo esse percurso é mais ou menos 1.000 quilômetros, né? Até os receptivos dizem que são 1.000 quilômetros homeopaticamente divididos, né, nesse roteiro integrado. Agora vocês vão ver uma sequência de imagens, né, desse nosso roteiro,
que se destaca por 3 segmentos, né? O ecoturismo, o turismo de aventura. Aqui algumas fotos de algumas atividades, como, por exemplo, o passeio pelo Delta do Parnaíba. Na foto anterior, algumas dunas, as lagoas, né, do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. O turismo de sol e praia. E que tem todo esse cenário de sol e praia da rota, ele traz diversas atividades, como, por exemplo, muitas vivências, né? Um roteiro em que é possível você estar numa praia como Cajueiro da Praia e ter oportunidade de conhecer o artesanato, né? Conhecer a comunidade, ver como é esse artesanato. Também tem se destacado pelos esportes. A prática de esportes tem sido muito forte na Rota das Emoções. A exemplo do kitesurf, o windsurf, o trekking, o hike pelo Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Inclusive, é possível você percorrer toda a Rota das Emoções velejando, né, no kitesurf, o que é um diferencial, o que é vivência. Tem sido bastante procurado e se destaca Barra Grande, Jericoacoara e o Atins no Maranhão. Cicloturismo também, ok. Como eu falei, o artesanato é uma das nossas riquezas. Aqui vocês podem ver a fibra de Buriti. Esse é o crochê, né, que tem bastante destaque no Ceará. No Piauí a gente tem a taboa, a fibra da carnaúba. E a nossa gastronomia. Na verdade, o turismo de aventura que nós apresentamos no começo não é unicamente a prática de atividades físicas, mas além de atividades esportivas, contempla também o contato com o meio ambiente e a troca cultural, o contato com a comunidade. E aí a nossa gastronomia que se destaca pelos frutos do mar, né? E é uma gastronomia em que o turista ele pode conhecer os pratos de maneira genuína, como, por exemplo, o turista que faz o trek pelo Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, ele pernoita na casa de um morador, no meio das dunas, né? No meio do parque. E lá esse morador faz um peixe para ele, com todo o tempero do dia a dia dele, né? Então proporciona essa vivência com a comunidade. Assim como também nós temos equipamentos que proporcionam que esse turista tenha contato com essa gastronomia, só que numa releitura, né? E também nós nos destacamos com as nossas manifestações folclóricas, a nossa cultura que é rica. E dependendo da época que se escolhe conhecer a Rota das Emoções e o portal de entrada, é possível ter o contato, como, por exemplo, o Buma Meu Boi do Maranhão, né? No mês de junho. Quem resolver conhecer a rota no mês de junho, começando pelo Maranhão, vai ter a oportunidade de conhecer os nossos arraiais e o Buma Meu Boi. No seu ápice, bem dizer. A nossa estrutura, ok. Nós temos 290 meios de hospedagens formais, esses são números de empresas atendidas pelo SEBRAE. 341 estabelecimentos, né, de alimentos e bebidas, 65 agências receptivas, 21 empresas entre associações organizadas, locais de vendas e entidades trabalhando em vivências, né, de artesanato. Mais de 70 mil pessoas visitaram a Rota das Emoções nos últimos 4 anos e atualmente 61 operadoras comercializam a rota, né, sendo operadoras nacionais e internacionais. A média de tempo de permanência nesse roteiro é de 8 a 15 dias e o investimento é uma média a partir de R$ 3.000 por pessoa. Os turistas e a rota. Quem é, né, esse turista que faz a rota? São adultos, a grande maioria entre os 26 e 35 anos, de nível superior e pós-graduação. Grande parte são brasileiros provenientes de São Paulo, Alagoas e também dos estados que integram a própria rota, né, o Maranhão, Piauí e o Ceará. E 9% representa os turistas internacionais, com destaque para os italianos e os portugueses. E a América do Sul. Aqui são alguns indicadores que mostram a evolução da rota, né? Depois desse trabalho integrado do SEBRAE, Ministério do Turismo e governos estaduais. Com certeza nós tivemos muitos avanços, como, por exemplo, o número de empreendimentos atendidos pelo projeto. Em 2011 eram 454, nós finalizamos 2015 com 1.284, 80% dos empreendimentos são legalizados. Em 2008 esse percentual era de 54%. Aqui
aqui apenas um histórico que eu já falei do número de operadores, a evolução, ou seja, em 2011 eram 15. Em 2015 nós fechamos com 61. Assim como a média de permanência do turista era de 3 dias, e nós conseguimos aumentar para 8 a 15 dias. Aqui uma linha do tempo que demonstra que esse avanço não foi da noite para o dia, é um trabalho de 10 anos, que começou em 2005, num projeto de rede de cooperação técnica para a roteirização, em que foi um trabalho conjunto, SEBRAE, Ministério do Turismo, governos estaduais. Em 2009, nós fomos premiados com o melhor roteiro integrado do Brasil. E aí não existe evolução de um destino sem estratégia, sem planejamento. E a nossa visão de futuro na Rota das Emoções é ser um destino sustentável, de referência nacional e internacional, pelos seus produtos únicos, diferenciados, que integram natureza, aventura, esportes relacionados com vento e água e cultura num cenário de sol e praia. E esses são os nossos contatos. Como eu falei, eu sou gestora no SEBRAE Maranhão, mas vocês também podem ter suporte relacionado à Rota das Emoções pelo SEBRAE Ceará e o SEBRAE Piauí. Esse é o nosso site, que tem a lista dos receptivos que atendem o roteiro, os meios de hospedagem, bem como maiores informações sobre os atrativos e vivências. E obrigada. Obrigado, Flávia. Agora convidamos a Denise para apresentar a Estrada Real. Boa noite a todos. Bom, falar da Estrada Real em 10... Aliás, agora eu acho que eu tenho menos de 10 minutos para poder falar sobre a Estrada Real. Não sei se todos conhecem, mas a Estrada Real, ela passa por 3 estados, Minas, Rio e São Paulo. Nós temos aí 1.600 quilômetros de extensão. Nós temos, pela Estrada Real, a gente tem todos os tipos de segmentos turísticos. Nós temos turismo religioso, histórico-cultural, aventura, mas eu vou me ater apenas num dos mais novos projetos nossos, que é o Terroirs, a Rota Gastronômica da Estrada Real. Aqui, rapidamente, quem somos nós, né? Eu sou do Instituto Estrada Real, nós somos criados em 99 exatamente para fazer toda a organização, o fomento do programa turístico Estrada Real. Nós estamos dentro da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. A Estrada Real, como eu falei, é a maior rota turística do país e ela é formada pelos caminhos que foram percorridos pelos escravos, pelos índios, né, e por onde passou e por onde foi escoado todo o nosso ouro e o diamante das Minas Gerais pelos portugueses. Aqui, rapidamente, né, para vocês terem uma noção do que é a Estrada Real. Como eu falei, são 1.600 quilômetros, 199 municípios, 3 patrimônios da humanidade e uma reserva da biosfera, que é a Serra do Espinhaço. Aqui são os 4 caminhos que formam a Estrada Real. Nós temos o caminho dos diamantes, que vai de Diamantina, que é lá em cima, no norte de Minas, até Ouro Preto. Nós temos o caminho novo, que de Ouro Preto a Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Nós temos o caminho do Sabarabuçu, distrito de Cocais ao distrito de Glória, que são é um distrito de Ouro Preto, e Caminho Velho, que vai de Ouro Preto a Paraty. Então, na Estrada Real, nós temos, a gente chama de Ouro Preto sendo o epicentro da Estrada Real, por onde saem todos os caminhos. Aqui, rapidamente, para vocês saberem, a gente tem 1.818 marcos, que são essas estruturas. Elas têm 1,70 m, que é exatamente o que faz a Estrada Real ser tangível. É o que demarca a Estrada Real. Então, hoje, quem faz a Estrada Real passa por esses marcos e eles indicam o caminho a percorrer, para que o turista não se perca na Estrada Real. Normalmente, esses marcos estão nas bifurcações da Estrada Real. E também nós instalamos 726 placas ao longo das rodovias que perpassam aí pela Estrada Real. Não posso deixar de falar de uma ferramenta que nós temos, que é uma ferramenta exatamente para fidelização do turista, né, que é o passaporte da Estrada Real. Hoje as pessoas entram no nosso site, se cadastram, recebem um e-mail nosso com o número do passaporte e os turistas têm 6 localidades para retirar esse passaporte. A única coisa que a gente pede é que leve 1 quilo de alimento não perecível para que seja trocado pelo passaporte e a gente depois faz essa doação a alguma instituição daquele município. Os locais de retirada são Ouro Preto, Paraty, Petrópolis, Tiradentes, Diamantina e Cocais.
nós temos ao longo da Estrada Real várias cidades com no mínimo 3 pontos de carimbo, que é muito parecido com o Santiago de Compostela. E em função de cada caminho, você tem um mínimo de carimbos para poder ganhar um certificado. Então, por exemplo, no Caminho Velho você tem que ter 14 carimbos, ou seja, passar por 14 cidades. E aí você, ao final da 14ª, você vai receber um certificado dizendo, né, eu, fulano de tal, percorri a Estrada Real pelo Caminho Velho. E assim sucessivamente pelos 4 caminhos. Quando a pessoa fizer os 4 caminhos, nós do Instituto encaminhamos um certificado especial e um brinde da Estrada Real, para que a pessoa lembre da gente e que volte, que fale mais da Estrada Real para os seus amigos. Bom, então aqui hoje, como eu falei, nós temos vários segmentos, mas hoje eu vou falar desse projeto Terroirs Estrada Real, a Rota Gastronômica da Estrada Real. Vocês podem ver que tem um S no final, né? E nós colocamos exatamente porque o conceito de terroir, né, que está aí na tela para vocês verem, a gente não trabalha com esse conceito. Né? O nosso projeto, na verdade, é exatamente o objetivo de valorização e promoção da gastronomia, resgatando as diversidades regionais e fortalecendo a identidade do destino. O que a gente fez, esse projeto começou esse ano, e o que a gente fez esse ano? Nós fizemos um mapeamento de alguns festivais e de produtos gastronômicos de apenas 53 cidades da Estrada Real. Como eu falei, no Terroir Estrada Real. Agora eu vou apresentar um pouco, e esses alambiques são todos para visitação também, onde você tem a degustação. Nós temos os cafés especiais. Então, no sul de Minas, em Cristina e Carmo de Minas, perto de São Lourenço, nós temos a Rota dos Cafés Especiais. Então, também é um mapeamento, são cafés realmente muito bons, né, e são rotas que também já são comercializadas. Para quem não conhece, nós temos em Itabirito, que é pertinho de Ouro Preto, o pastel de angu, que é feito com bigo de banana. Meu tempo já acabou, já me falaram ali. Enfim, nós temos produtos de jabuticabeira, esse festival gastronômico de Tiradentes, a festa do café com biscoito na cidade de São Tiago e o Petrópolis Gourmet, que é na cidade de Petrópolis. Então, assim, esses são alguns, todos esses produtos, eles já têm roteiros que são comercializáveis. Então, vocês hoje podem fazer a Estrada Real através dessa rota gastronômica. E se vocês, né, precisarem de mais informações, podem mandar contato. Eu, infelizmente, tive que correr demais com a minha apresentação, senão a nossa colega não vai poder falar do destino dela. Eu agradeço a todos e depois a gente está aqui para poder tirar algumas dúvidas de vocês. Obrigada. Obrigado, Denise. É uma pena mesmo não podermos conhecer um pouco mais desse roteiro com mais tempo, inclusive de todos os rodeios, né? Agora convido a Isabela para apresentar o projeto Brasil Central. Obrigada, Geraldo. Boa noite, todo mundo. Tudo bem, gente? A nossa colega Flávia tinha que apresentar 3 estados em 10 minutos. Eu tenho bem menos de 10 minutos para apresentar 3 estados e o Distrito Federal. Então, o desafio está grande. Bom, gente, eu começo perguntando para vocês, quando ele coloca a apresentação, quem aqui conhece o Centro-Oeste? Quem aqui já foi em algum destino do Centro-Oeste para fazer turismo, sem ser para ir em Brasília, para fazer uma reunião? Quem foi realmente para fazer turismo? Então, olha lá, a gente tem 2, 4, meia dúzia aqui de participantes que tem. Assim, o Sebrae com o projeto Brasil Central, o que a gente faz para vocês é realmente um convite para que vocês conheçam o Centro-Oeste do Brasil. Nós temos regiões turísticas interessantíssimas, nós temos o turismo, o ecoturismo, o turismo de aventura, nós temos misticismo, nós temos cultura, nós temos gastronomia, a gente tem muita coisa dentro do Centro-Oeste. Então, a ideia do projeto que a gente vem para integrar é uma rota que já existiu, né? A gente está resgatando essa rota, mas, além de tudo, acima de tudo, além da existência de uma rota já desenhada, como a gente tem na apresentação dos demais colegas, a gente ter o estímulo ao conhecimento do Centro-Oeste, o estímulo ao conhecimento dessa região tão importante para o Brasil, né? A gente tem, dentro dos destinos do Centro-Oeste, a gente tem o turismo
cultural e patrimonial, turismo de eventos, a natureza. Mas aí tem muito mais coisa. Isso aqui vem do planejamento estratégico do Centro-Oeste, né, do desenvolvimento do turismo, de um estudo da Barcelona Media de uns 6 anos atrás. Mas, na realidade, a gente tem lá cultura, a gente tem gastronomia, a gente tem muita coisa para apresentar. Como, por exemplo, eu imagino se vocês já pensaram em fazer uma rota de economia criativa, uma rota cultural dinâmica, apresentando todo esse dinamismo urbano da cidade de Brasília. Né? Alguém já pensou nisso? Vocês já pensaram em uma caminhada pela Chapada, uma caminhada que é praticamente um encontro espiritual? Já pensaram em fazer, em conhecer o Pantanal do Mato Grosso, em desvendar o Pantanal do Mato Grosso? Né? De fazer uma experiência de experimentação lá no Mato Grosso do Sul, uma experimentação turística em Bonito, diferente do que é o ecoturismo normal? Ou você fazer um cruzeiro fluvial, ao invés de pescar no Mato Grosso do Sul, mas você fazer um cruzeiro fluvial? Isso tudo são oportunidades que a gente tem, são possibilidades de oferta turística que a gente tem dentro do Centro-Oeste. Então tem muito o que se conhecer, tem muito o que se promover dentro do Centro-Oeste brasileiro. Eu vou apresentar então os destinos que a gente tem no projeto Brasil Central, o que a gente está destacando, o que a gente está levando. Bom, a gente começa com Brasília, e aí trazendo essa pegada do urbanismo, da arquitetura contemporânea, e aí sem deixar o turismo cívico, que é o mais tradicional lá, e o turismo rural. Né? Tem muitos atrativos em Bonito, a gente tem como, em Brasília, tem como levar toda essa questão dinâmica urbana para Brasília, ao invés da gente pensar só no turismo cívico e político, que é o que destaca lá. Mas tem também o turismo cívico e político, que também destaca, que também está aí, né? A estrutura turística, e com certeza é um dos principais portões de entrada do Brasil Central, porque tem a maior malha aérea que a gente tem disponível. De Brasília, tem total possibilidade de você ir para a Chapada dos Veadeiros, né? Trabalhar o misticismo, conhecer, fazer práticas de esporte de aventura, né? O ecoturismo, tudo que a gente tem de estrutura lá na Chapada, que está a 262 quilômetros de Brasília e a 460 de Goiânia. Então você pode entrar por Brasília e ir para a Chapada dos Veadeiros. Da Chapada a gente tem Pirenópolis com forte apelo cultural, né? Também patrimônio histórico da humanidade, então também tem patrimônio arquitetônico, tem as manifestações culturais e também a possibilidade de trabalhar o turismo de aventura. Pirenópolis está a 150 quilômetros de Brasília e a 124 de Goiânia. Então tem como você integrar toda essa região, né, indo por Brasília, de uma parte urbana, de uma parte dinâmica, criativa, e ir para o misticismo e para a cultura em Chapada e Pirenópolis. O Mato Grosso do Sul, Pantanal. Né? O Pantanal é turismo, é ecoturismo, é turismo de aventura. É muito conhecida a região pela pesca, mas hoje a gente trabalha muito mais que isso. A gente consegue trabalhar a gastronomia, as manifestações culturais. Né? A cidade tem infraestrutura aérea, recebe voos. A gente recebe voo domingo, segunda, quarta e sexta-feira. Tem a possibilidade de entrar por Corumbá e sair por Bonito, entrar por Bonito e sair por Corumbá, que a gente também tem malha aérea lá em Bonito. Bonito a gente tem infraestrutura que recebe voos também de Campinas na quinta e nos domingos. Então essa possibilidade ela já existe como rota. Bonito é o maior destino de ecoturismo. Ecoturismo é turismo de aventura. Tem muita coisa legal para fazer em Bonito. O Abismo Eumas, que é um dos nossos parceiros mais conhecidos e mais desejados, não tem dificuldade, dá para fazer fazendo treinamento um dia antes. E aí o Mato Grosso, né, a Chapada dos Guimarães, a segunda chapada que a gente tem dentro do projeto. Né, a possibilidade de trabalhar o ecoturismo, está a 68 quilômetros de Cuiabá. Né, você consegue fazer facilmente uma rota integrada, descendo de Cuiabá, indo para a Chapada dos Guimarães, chegando no Pantanal do Mato Grosso. E a gente tem até gente que consegue fazer a travessia dos Pantanais. Né? A gente tem Nobres, que também é um destino de ecoturismo e turismo de aventura, que tem o Aquário Encantado, que tem essa possibilidade do contato com o ecoturismo. E aí a gente tem Poconé, que é o Pantanal Mato Grossense. Então, vocês percebem que é assim,
Existe a possibilidade de novas rotas, de fazer uma rota integrando o Centro-Oeste inteiro, mas já tem coisa que já dá para ser feita, já dá para conhecer o Centro-Oeste, já dá para fazer a travessia, de andar de um Pantanal para o outro, de andar pelo Mato Grosso, sair pelo Mato Grosso do Sul, de conhecer o Pantanal e conhecer Bonito, né, que a gente sabe que chama muita atenção, é um destino muito atrativo. Tem já a possibilidade de você conhecer Brasília e fazer um passeio na Chapada. Então, existe já rota disponível que a gente pode estar trabalhando. O projeto Brasil Central em si, a gente está trabalhando a articulação e a integração, a gente está desenvolvendo bastante as ações de economia criativa, a gente tem uma parte toda de inteligência comercial dentro do projeto para poder encontrar os dados, descobrir quais são os destinos que mais precisam vir para o Centro-Oeste, afinal a gente tem esse grande objetivo de estar divulgando e integrando o Centro-Oeste. O trabalho das estratégias de comercialização e a sustentabilidade atrelada a todos os pontos do projeto, porque nós estamos falando em todos esses destinos que eu falei, de reservas, de um patrimônio realmente brasileiro que a gente não pode deixar passar, a sustentabilidade em todos esses pontos e a tecnologia e a inovação. Hoje a gente já tem alguns empresários participantes do projeto, a gente já tem gente que já consegue comercializar algumas rotas. Se alguém quiser ir no próximo feriado para qualquer um desses destinos, pode acessar o site do Brasil Central, que nós cadastramos lá alguns dos nossos empreendimentos que estão participando com a gente. Lá tem uma parte específica das empresas por destino, então vocês já conseguem acessar. Lá também tem acesso do nosso artesanato, do tudo que é produzido. A gente tem alguns contatos de produtores rurais também, então tem muita coisa legal lá. Eu sou do Sebrae Mato Grosso do Sul, eu tenho mais 3 colegas que trabalham comigo nessa missão de desenvolver o Brasil Central. A Andréia, que está aqui, a Natália, a Andréia do Sebrae Goiás, a Natália do Sebrae DF, a Marley, a colega do Sebrae Mato Grosso, se tiver aqui alguém do Mato Grosso. Nós estamos à disposição para atendê-los, para indicar empreendimentos, para estar trabalhando com vocês, para divulgar o Brasil Central e divulgar esses empreendimentos que a gente está trabalhando aí. Muito obrigada, gente. Gente, rapidinho aqui, eu trouxe 2 sacolas que tem uns biscoitos de Sergipe, tem castanha, que tem um artesanato. Vou ser um pouco injusto aqui no sorteio, né? Mas vamos lá. Quem levantar a mão primeiro, leva. Não, perdi. Não. Desisto. Vou perguntar. A pergunta é rápida e fácil. Quantas tiras de couro tinha o Percata de Lampião quando morreu? Aí é difícil, né? Mas vamos lá. Onde fica a orla mais bonita do Brasil? Aonde é? Hein? Foi ela ali, a de preto. Aqui, pra você. Aqui, pra ela, a vizinha. A sua vizinha. Foi ela que levantou a mão primeiro. Vamos rapidinho, a próxima. Qual o nome do cânion? Aragão, não deixou nem eu falar. Qual é o nome do 5º cânion? Ela respondeu primeiro. Gente, passa lá no stand que tem mais, viu? Vão lá conhecer um pouquinho da nossa cultura, do nosso estado. Um abraço, valeu. Aqui tem o contato lá que eles tinham perdido, alguém queria pegar esse contato. O Sebrae mais uma vez agradece a participação de todos, principalmente dos palestrantes. Infelizmente não teremos momentos para perguntas, mas eu tenho certeza que todos os palestrantes teriam o maior prazer em tirar as dúvidas aqui ao final. Muito obrigado.